Hoje eu vou falar um pouco sobre o liberalismo na sua vertente econômica, social, política e uma posição de campo oposto que significaria considerar a importância da renda dentro da atividade econômica. Eu soltei um artigo comparando duas posições. Uma que vem sendo defendida por um candidato de pouca expressão, mas apoiado pelo Banco Itaú, que é João Amoedo, que se coloca como um liberal, defendendo posições de privatização, de diminuição do tamanho do Estado, enfim, jogando para a dicotomia entre mercado e Estado. O mercado seria algo muito mais perfeito e o Estado cheio de vícios que só prejudica o mercado. Essa dicotomia, que foi historicamente aproveitada para o desenvolvimento do pensamento liberal, ela envolve realmente um cuidado maior na avaliação entre a importância do mercado e a importância do Estado. De início, eu diria que tanto o mercado quanto o Estado são extremamente importantes numa sociedade, especialmente uma sociedade dinâmica, uma sociedade que procura gerar benefícios sociais e oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Ocorre que, muitas vezes, o Estado não cumpre a sua função, porque, principalmente, onde cresce e onde se desenvolve o capitalismo em países emergentes, o Estado passa a se apropriar das conquistas da população e as submete ao crivo do poder econômico. É o caso, por exemplo, da reforma da Previdência Social, é o caso da reforma trabalhista aqui no Brasil, onde o Estado, dirigido por este governo, trabalha para derrubar os direitos conquistados, sejam com a Previdência Social, seja com a legislação trabalhista, que, embora antiquada, ainda defende várias conquistas para os trabalhadores. Partindo do princípio que o Estado representaria a sociedade, é evidente que tudo de ruim que o Estado faz se voltaria contra o senso comum da população, dos analistas e de todos que olhassem o desempenho do Estado. Ocorre que num sistema capitalista tipo Brasil, o Estado ele está apossado pelo grande poder econômico, pelo sistema financeiro. Esse Estado não representa a sociedade, nem na forma política, por exemplo, do Congresso, dos políticos, que em geral são muito ricos, e vários deles ligados ao poder econômico, e nunca a sociedade. Raras, hoje em dia, a gente pode dizer que são as exceções na política voltadas aos interesses da maioria da população. Aqui no Brasil, já há vários anos, o Estado se alia ao grande capital, a mídia é a expressão dessa união, porque ela é paga com as verbas publicitárias que vêm do grande capital, e ela, portanto, também faz a cabeça de várias pessoas dentro da sociedade, especialmente de classe média, que almejam algum dia terem condições melhores do que as que têm hoje, o que é justo. Cuidado, porque as oportunidades de progresso numa sociedade tipo brasileira não são extensivas à maioria, mas ao número bem mais reduzido. O sistema capitalista beneficia muito aqueles poucos e deixa de lado a maior parte da população. O pensamento liberal ele estaria bem colocado se o mercado satisfizesse os interesses da população. Deve ser questionado, porque numa sociedade onde você tem, por exemplo,
uma alta concentração de capital em determinado setor, essa alta concentração acaba por impor um preço naquilo que ela comercializa que fica acima do nível normal se houvesse um processo de concorrência. Cito como exemplo a concentração bancária aqui no Brasil. 4 bancos, Banco do Brasil, Caixa, que são do governo, Itaú e Bradesco, detêm 80% da movimentação bancária e atuam como um cartel, ou seja, praticam taxas de juros que agridem a sociedade e que dão inveja até aos agiotas que não conseguem nem acompanhar essas taxas. Eu cito as 2 modalidades mais usadas pela população, que é o cartão de crédito e o cheque especial, com taxa de juros de 300%, já foi até mais um pouco antes, que isso realmente agride a sociedade, atenta contra os interesses do orçamento doméstico das pessoas. Cito outros exemplos. Todos os investimentos que se colocam a nível do início das cadeias produtivas, tipo aço, papel e outros, petróleo inclusive, fazem com que o início da cadeia produtiva desses setores concentra o lucro, principalmente de toda a cadeia, no início dessa cadeia. E, portanto, impõe um preço alto a toda a cadeia produtiva, que acaba desembocando no consumo com preços acima do mercado internacional. Eu cito outro exemplo. Há um conluio entre a elite e o governo, através dos seus representantes, de forma a manter um sistema tributário altamente prejudicial à sociedade, com um excesso de tributos sobre o consumo e quase nada, ou muito pouco, sobre a renda e o patrimônio. E assim as pessoas que poderiam comprar um produto bem mais barato, por não ter tanto imposto em cima do preço de venda, acaba pagando um excesso para o governo que se beneficia disso. Ou seja, você não tem na sociedade representação que permite com que as pessoas não sejam tão oneradas, principalmente de classe média e de população de menor renda. Há que ter um Estado e um mercado que atendam os interesses da maioria das pessoas, cada um deles, Estado e mercado, num nível que respeite os maiores interesses da sociedade. O Estado teria que usar os recursos nas áreas mais carentes, como educação, principalmente, saúde, segurança pública, assistência social e previdência social, que são as áreas em que a população depende fundamentalmente do Estado, principalmente a população de menor renda e uma parcela significativa da classe média. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.